Alguém nos visitando hoje? Não? Amém. Coloca para mim a palavra profética de 2026, por favor. (2026) ano dos atos de justiças, do natural para o sobrenatural, do ordinário para o extraordinário. Essa palavra ministrou muito meu coração e eu quero, antes de iniciar a palavra, compartilhar com vocês uma das frases que foi lançada sobre a igreja, liberada sobre a igreja até o dia de hoje. Temos buscado o que o Senhor tem para nós, o quanto temos crescido diante da palavra de Deus, do ordinário para o extraordinário. Algo precisa ser ajustado em nós. Ser obediente é uma prova de coragem. Queridos, foi-me dado, eu vou dizer, a honra e o privilégio de estar compartilhando a palavra de hoje com vocês. E eu quero compartilhar com vocês que eu estou muito feliz. Eu fui buscar do Senhor palavra para compartilhar com o Senhor, com vocês. E o Senhor começou a me trazer a minha vida. Aonde eu estava, onde eu estaria hoje se não fosse o Senhor. Então, é um grande privilégio. E que eu já quero incentivar a vocês. Essa palavra profética, atos de justiças. Que vocês venham queimar isso no coração de vocês. Amém? Eu quero orar. Pai, nós louvamos ao Senhor, Pai. Engrandecemos ao Seu nome, por toda a Tua bondade, por toda a Tua misericórdia, por todo o Teu amor, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Por ter liberado Jesus Cristo para vir morrer por nós, pela palavra do Senhor que é o guia, Senhor, de nossas vidas. Pai, pela presença do Espírito Santo, Pai. Senhor, que nesta hora, Pai, o Teu Espírito venha pairar sobre esse lugar, Pai. Que a palavra do Senhor venha estar sobre cada mente, Senhor. E que venha penetrar sobre cada coração, Pai. Senhor, que venha ser paralisado toda distração, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo tem tentado fazer para roubar aquilo que o Senhor já enviou no dia de hoje, Pai. Que todas as vidas aqui venham estar cativas ao senhorinho de Cristo, Pai. E que nós venhamos sair daqui nesta manhã melhores do que entramos, Pai. Que a nossa caminhada venha a ser para a honra, para a glória e para o louvor do Seu nome. Em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Coloca para mim o tema da palavra. Amém. O tema da palavra desta manhã, coração valente. Que nós vamos encontrar lá no texto de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Vocês podem estar se perguntando, né? O que é o coração? Que coração? Não é esse coração que bate aqui dentro de nós, queridos. Coração físico. Também faz parte. Precisamos cuidar. Precisamos, né, fazer aí as manutenções que é necessária. Mas o coração que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é o coração que nos leva a Deus. Coloca para mim Provérbios 4, 23. Aleluia. Provérbios 4, 23 nos diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, né? Esse coração aqui, queridos, como nós estamos vendo aqui, por que nós devemos guardar o coração? Porque o coração do homem ele é mau. Lá em Gênesis 5, a palavra de Deus fala que quando Deus olhou, Ele viu que o coração do homem era mau, né? E por que nós precisamos guardar o coração? Para que nós venhamos caminhar dentro daquilo que Deus tem para nós, né? Como eu já falei para vocês, quando eu comecei a buscar de Deus e estudar essa palavra, Deus me confrontou muito. E Deus me fez lembrar de onde eu estava, quem eu era, de onde Ele me tirou. E também Ele fez eu analisar como eu estava o meu coração. Então, desde já eu quero, se eu fiz algo para alguém aqui, às vezes sem intenção, às vezes sem saber, desde já eu quero pedir perdão.
né? De repente uma palavra, uma atitude, um gesto que te feriu. Então, eu quero pedir perdão, né? Porque, como nós vimos a palavra profética, atos de justiça, para nós andarmos diferente, nós temos que estar com o coração disponível a Deus, um coração obediente a Deus. Amém? O coração, né? O coração sensível à voz de Deus, um coração moldável pela palavra de Deus, um coração capaz de amar e obedecer a Deus. Que muitas vezes nós achamos que nós estamos na nossa razão, estamos fazendo certo, mas nós não estamos. Então que nós vamos refletir como é que está o nosso coração nesta manhã, né? E para a gente compartilhar aquilo que Deus tem trazido, eu vou falar nesta manhã sobre 2 reis. Quem arrisca aí dizer? São 2 reis. Ninguém? Quem? Davi? Davi e Saul? Quase. Nós vamos falar de Davi e Salomão. Amém? Quem foi Salomão? Quem sabe me dizer? Hã? Amém. Salomão, ele foi o 3º rei de Israel. Foi filho de Davi com Betseba. E Salomão, ele tem uma virtude que nenhum homem teve e não terá. Quem quer arriscar dizer? Hã? Amém. O homem mais sábio do mundo. Que não houve e não haverá, né? Então vamos lá. Coloca para mim o slidezinho aí, por favor. Aqui, ó. Vamos começar. Característica do rei Salomão. Seu reinado foi marcado por vasta riqueza, tendo ouro e prata em abundância. Foi o homem mais sábio da terra, que vocês vão encontrar lá em 1 Reis 3:12. Alcançou todo tipo de glória humana, mas próximo ao final de sua vida, teve o que podemos chamar de um declínio espiritual. Influenciado pelas suas esposas estrangeiras, ele se afastou de Deus. Salomão, ele foi o homem mais sábio da terra, queridos. Salomão escreveu o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares. Salomão teve vastas riquezas, mas próximo ao final da sua vida, ele se afastou de Deus. E isso me confrontou muito, porque muitas vezes nós estamos debaixo de uma palavra, estamos num contexto do corpo de Cristo, temos uma herança que é uma herança espiritual, mas nos afastamos. Depois eu quero incentivar vocês a lerem 1 Reis, capítulo 11, que vocês vão entender sobre a história de Salomão, tudo que ele viveu, tudo que ele construiu. Ele construiu também o primeiro templo físico de Israel, né? Salomão, ele teve um grande privilégio de ser diferenciado, mas por se distrair no seu coração, ele se afastou de Deus. Então, que nessa manhã nós venhamos refletir como é que está o nosso coração perante a Deus, como é que está o nosso coração perante aquilo que tem acontecido à nossa frente, como é que está o nosso coração até mesmo perante a igreja, né? Muitas vezes nós falamos, louvamos, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor, mas qual tem sido a nossa atitude perante aquilo que se apresenta a nós? Será que nós estamos nos igualando ao que o sistema traz? Ou será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Então, que nós vamos ter uma reflexão, queridos. Como é que está o meu coração? Que nós vamos nos avaliar, né? E se por acaso tiver alguma falta, alguma falha, a minha intenção aqui não é constranger ninguém, mesmo porque a palavra ela vem para mim, e a palavra é para mim também. Então, somos um corpo, nós somos uma família. Então, se o seu coração porventura estiver distante de Deus, hoje é amanhã que Deus está dando a oportunidade para você se reconciliar com Ele, com a palavra dEle, com aquilo que Ele tem para você e para mim também. Amém? Coloca o próximo, por favor. Característica do rei Davi.
Rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Foi guerreiro, profeta, autor de muitos salmos. Apesar das falhas, amava o Senhor acima de tudo. Buscava ter intimidade e se arrependia verdadeiramente. Tornou-se um exemplo de redenção, mostrando o amor de Deus por aqueles que se voltam a Ele. O rei Davi, sem palavras, né? Vocês já conhecem a história, quem foi rei Davi. E o rei Davi pecou, sim ou não? Pecou. Mas o diferencial que eu vejo no rei Davi era o arrependimento. Quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, ele adulterou com Betseba e matou o seu esposo Urias, o profeta Natã foi até ele e confrontou ele. E eu vejo assim, ele na condição de rei, ele poderia não ter recebido o profeta. Mas não foi o que ele fez. Ele recebeu o profeta e quando ele foi confrontado pelo pecado que ele cometeu, ele se arrependeu. Amém? Se nós fazemos um paralelo aqui com o rei Davi e o seu filho Salomão, Salomão ele foi o homem mais sábio da terra, sim ou não? Mas ele se perdeu. A Bíblia fala que 1 Reis 3, põe para mim 1 Reis 3. Só um momentinho, tá? Primeira Reis 3:12. 1 Reis 3:12. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, nem depois de ti teu igual se não levantará. Aqui foi quando Deus falou para Salomão que daria a ele sabedoria e riqueza. E aqui fala do coração. Coração. Só que Salomão, ele começou a fazer aliança com os outros povos. Ele começou a se afastar de Deus por aquilo que era apresentado a ele. Salomão, ele teve 1000 mulheres. E isso foi fazendo com que ele se afastasse da presença de Deus. E aí a pergunta, se ele era o homem mais sábio da terra, por que ele se distraiu? Hã? Por causa do quê? Muita mulher. E ele se perdeu, né? No final a Bíblia fala que influenciado por as mulheres estrangeiras, ele se afastou de Deus. E aí é onde que está, para nós analisarmos, queridos. Aí é onde que está para nós analisarmos. O que tem influenciado o seu coração? O que tem influenciado o seu coração? São as redes sociais, são as amizades lá fora, o local que você trabalha, de repente até o dinheiro que você ganha. Não que seja errado ganhar dinheiro, mas o que tem influenciado o seu coração? Familiar. Nós ouvimos recentemente aqui, quando o pastor Valmir ministrou, ele falou de nós puxarmos a gaveta. E ele falou de nós tirarmos aquilo que precisa ser tirado. Ele falou de Abraão e de Ló. Quando Deus deu uma ordem para Abraão, Abraão não ouviu diretamente e levou Ló. Isso trouxe consequência para Abraão. Então, o que tem influenciado o seu coração? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Satanás influencia o nosso coração, sim ou não? Sim ou não? Influencia. Ele influencia. Satanás, ele influencia o nosso coração. Coloca para mim João 13:2. João 13:2. Olha lá, João 13:2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Quem colocou no coração de Judas?
Diabo, Satanás, ele influencia. Outro texto também, no Novo Testamento, lá em Atos, vai falar de Ananias e Safira. O apóstolo pergunta para Ananias: por que você deixou Satanás influenciar o seu coração? Para mentir contra o Espírito Santo. A Bíblia fala que quando ele mentiu, ele caiu morto. Mas ele foi influenciado por Satanás. E foi no coração, queridos. Então, mais uma vez, para nós, esta manhã, como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração? Porque do coração é que procede os caminhos da vida. É no coração que nós guardamos. Nós podemos guardar mágoa, ódio, ira, revolta, murmuração. E tem algo também que é sutil, que ele sonda os nossos corações, que é o pecado. Quando Caim e Abel ele ofereceu a oferta ao Senhor, Deus se agradou da oferta de Abel. E Deus apareceu para Caim e falou: Caim, eis que o pecado bate à sua porta. E cabia a Caim decidir. Mas felizmente Caim decidiu para o mal. Decidiu matar o seu irmão. Então o pecado também ele rodeia o nosso coração. Então que nesta manhã, mais uma vez, quem tem influenciado o seu coração? A palavra de Deus, ela tem feito efeito no seu coração? Quantas palavras nós já recebemos aqui dessa plataforma? Ela tem feito efeito no seu coração? Não é por obrigação, queridos. Não é por obrigação. Então, como é que nós estamos? Deus ele direcionou o pastor William para trazer a leitura da Bíblia durante um ano. E eu me alegrei, eu compartilhei com ele. É para a honra e para a glória de Deus. Nós conhecemos eles, a glória não é do homem, a glória é de Deus. Mas eu me alegrei porque ele estava com o coração dele sensível à voz do Espírito. E aí ele trouxe essa devocional para nós fazermos a leitura da Bíblia durante um ano. E como tem sido tremendo, queridos. 3 capítulos por dia. Você pode fazer dentro do ônibus, no metrô, na hora do almoço. Deus ele está nos impulsionando. E, gente, estamos entrando hoje no livro de Êxodo. Acabamos Gênesis. E Gênesis falou muito de Jacó, de Abraão. E a última história agora foi sobre José. E eu estava compartilhando com o pastor William o quanto o coração de José era um coração lindo. Ele foi traído pelos seus irmãos, foi jogado na cisterna, foi vendido como escravo. Mas quando ele estava aí sendo honrado por Deus, que ele foi abaixo do faraó, ele foi a maior voz ali no Egito. O que ele falou para os seus irmãos? Qual que foi a atitude dele? E aí eu me perguntei para mim, falei, será que se fosse eu no lugar de José, eu teria a mesma atitude? Eu acho que eu ia chamar a mulher de Potifar e ia falar, você falou que eu te... Ô Senhor, tenha misericórdia. É porque mexe o status, a posição que ele chegou. E o coração dele ali de servo, humilde, obediente. Né? Ele foi primeiramente obediente a Deus. E quando a mulher falou para se deitar com ele falou que não. Diferente do rei Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, todos nós sabemos. Mas quando ele se distraiu, ele se perdeu. Né? Então, mais uma vez, como é que está o nosso coração? Que Satanás ele não venha ter poder de influência no coração de vocês. E no meu também. Né? E que nós venhamos estar atentos à voz de Deus. Amém? Coloca o próximo para mim. Aqui, ó, o que é o coração? Coração é a sede aonde residem as decisões, sentimentos e as vontades. Daqui sai muitas coisas, muitas atitudes, sentimentos que nós temos, tá no coração. Aqui é um coração físico, tá? Mas aqui eu quero trazer para o coração espiritual. Né? Então o coração
é a sede aonde residem as decisões, sentimentos e as vontades. O próximo. Aí nós vamos ver aqui, ó, tipos de corações, baseado em Marcos 4. Aqui está do 3 ao 20, mas nós vamos ver do 12 ao 20. Pode pôr para mim, por favor, Marcos 4, do 12 ao 20. É a parábola, tá? Para quem não conhece, a parábola do semeador. Nos diz assim, ó: para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e eles sejam perdoados os pecados. E disse-lhe: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão juntos ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer e a recebem. Mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinho, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. O 20. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Nessa parábola do semeador, a palavra fala que Satanás ele vem e ele rouba a palavra que foi semeada no seu coração. Ele vem e ele rouba. E como a palavra nos mostra, nos orienta, nos guia, como é que nós podemos fazer para blindar o nosso coração? Blindar o nosso coração da mentira de Satanás, do engano. Blindar o nosso coração da tristeza, da dor. Blindar o nosso coração do desespero. Blindar o nosso coração da ansiedade. O dinheiro, ele pode blindar o nosso coração? O que vocês acham? Sim ou não? O dinheiro, ele nos dá um conforto e uma condição favorável, vamos colocar assim. Mas ele não pode blindar o nosso coração. O que pode blindar o nosso coração é a palavra de Deus, queridos. É a presença do Espírito Santo. É a comunhão entre os irmãos, né? E eu quero ir mais além, né? O que tem, como é você tem valorizado, e serve para mim também, aquilo que Deus tem confiado à sua mão. Ou como é que você tem recebido aquilo que Deus tem confiado. Como é que tem recebido? Ou tem valorizado, né? Deus ele confiou sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido. Como é que tem? Porque muitas vezes nós matamos a pessoa dentro do nosso coração. Eu posso até falar, bom dia, boa tarde, tudo bem? Mas dentro do coração, será que é sincero? Ou se eu vejo a pessoa passando por algo, será que eu vou ter o coração de Ezequiel 36, 26, um coração obediente, um coração de carne, não um coração de pedra? Tem que sofrer mesmo. Não é o que a palavra nos orienta.
né? Como nós vimos aqui a parábola, Satanás ele rouba. Tudo aquilo que foi plantado, tudo aquilo que Deus fez, que Deus tem feito, se nós não vigiarmos, nós blindarmos, Satanás ele vai roubar. Ele não foi lá no Éden lá para tentar Eva? Deus não tinha dado uma ordem? E ele não foi lá questionar para roubar? Mateus 4,4 vai nos falar da tentação de Jesus. Ele não confrontou o próprio Jesus? Se tu é filho de Deus? Ele confrontou Jesus. Se tu é filho de Deus, faça que essas pedras se transformem em pão. E Jesus, ele é filho de Deus, sim ou não? Então, ele é astuto. Mas nós temos que blindar com a palavra. E em Mateus 4,4 também, o próprio Jesus rebateu Satanás na palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós temos que blindar, queridos. Blindar o nosso coração, né? O coração, ele reflete quem nós somos. O coração reflete quem nós somos. No Nico tem um momento lá, quem já foi para o Nico sabe, que expressa muito isso aqui, ó. O coração reflete quem nós somos. Tem um momento lá no Nico que ele reflete muito isso aqui. E lá ele reflete quem nós somos. Eu posso ser um aqui, mas lá ele reflete. Que eu posso dar um sorriso, mas lá ele reflete, né? Então o coração reflete quem nós somos. Outra questão, nós temos um coração crítico, que não está contente com nada, que vê defeito em tudo, que não concorda com nada. Coração crítico, né? Coração crítico. E temos guardado a palavra de Deus no nosso coração? Mais uma vez eu quero frisar sobre a palavra. Então que nós venhamos refletir nesta manhã. Coloca o próximo para mim, por favor, Gabi. Aqui, ó, o coração do caminho, que está baseado em Marcos 4, tá? Coração do caminho é o coração duro e orgulhoso. É o coração que ouve a palavra, mas a palavra não tem lugar nele. Esse é o coração duro. Coração do caminho, perdão, coração do caminho. Ele ouve a palavra, mas é um coração duro e orgulhoso. Não é o coração de Ezequiel 36, 26. Né? Próximo. Coração entre espinhos. É o coração que ouve a palavra e a recebe. Porém, os cuidados do mundo e as fascinações, as riquezas, sufocam a palavra e a palavra fica infrutífera. Esse é o coração entre espinho. Ele fica dividido entre o que a palavra de Deus fala e aquilo que o mundo apresenta. E ele não frutifica. Ou seja, ele não é um coração obediente e também não é um coração temente. Ele não frutifica. Próximo. Coração em solo rochoso. É o coração que ouve a palavra e a recebe com alegria. Porém, tem raiz profunda. Não tem raiz profunda. E vindo os escândalos, as perseguições, por causa da palavra, logo se escandaliza e abandona a palavra ou abandona Deus. É o coração rochoso. Ele recebe a palavra com alegria. Ele vem para o culto, recebe a palavra, mas quando chega na semana, ele esquece e ele abandona. Próximo. Coração preparado. É o coração que ouve a palavra e recebe a palavra. Então frutifica 30, 60 e a 100 por um. Próximo. Coração de servo. É o coração humilde que recebe a palavra de Deus e que está sempre disposto para servir. E a pergunta que eu faço para mim e para vocês: como é que está o meu coração?
Ou qual o coração que eu quero ter? Eu quero ter o coração rochoso ou quero ter o coração de servo? O coração de servo, ele está sempre disposto para servir. E não importa a situação. Não importa a condição. Não importa o talento. Mas importa a disposição. Amém? Então, como é que está o meu coração? Coloca para mim, Gabi, Hebreus 3:8. Hebreus 3:8. Não endureça o vosso coração, como na provação no dia da tentação, no deserto. Não aonde os vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Queridos, que nesta manhã haja um arrependimento em nosso coração. Que nós venhamos ouvir a voz do Espírito Santo, não só aqui, mas em todo momento. Que nesse ano de 2026, essa palavra profética que foi liberada sobre nós, atos de justiça, nós vamos ser diferentes, queridos. Eu vejo que Deus está nos impulsionando para nós sermos diferentes, queridos. Para nós sermos diferentes. Então, que a partir desse momento, né, como eu já falei para vocês, a palavra ela me confrontou também, porque Deus ele me fez lembrar da onde eu estava e da onde ele me tirou. E eu posso falar para vocês por mim, se não fosse Jesus na minha vida, eu não estaria aqui. É que minha mãe não está aqui hoje, né? A vida que eu levava, sem expectativa, sem esperança, sem alegria. Essa é a vida que eu levava, sem Jesus. Mas a partir do momento que eu encontrei Jesus, a minha vida mudou e tem mudado. Amém? Então, isso não é só para mim, é para vocês também. Porque Deus ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que Ele se importa conosco. Então, que nós viemos sair do raso, do extraordinário do ordinário para o extraordinário. Que nós já viemos viver isso. Sair do ordinário, queridos, sair da média. Que nós vamos já viver isso dia de agora. Nós vamos voltar aqui ao recesso das células, né? Acabou o recesso das células. Vai para a célula com alegria. O anfitrião prepara o ambiente. Você que é líder, se prepare. Não veja como um peso. Não é só mais uma célula. Eu tenho comentado com o irmão Gilberto. Nós temos o privilégio, queridos. Não estou desmerecendo aqui nem outra denominação. Não é isso, longe de mim. Mas eu estou falando por nós aqui, pelo que eu tenho vivido. Nós temos o privilégio de estarmos juntos, comunhão. Né? Quantas pessoas não têm de estar junto, comunhão, ser acompanhado, de ter alguém que ore por você, de ter alguém que guerreie, que dê o ombro para você chorar. Quando você cair, estende a mão para você levantar. Tem muitas pessoas que não têm, queridos. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nós podemos viver isso. Então vocês valorizem, né? Valorize a célula, cada movimento que Deus trazer sobre esta casa, valorize. Tenha um coração de Ezequiel 36:26, um coração obediente. Tenha esse coração. Né? A Bíblia fala que Deus ele não resiste a um coração contrito. Ele não resiste. Então, que nós vamos mudar a chave. Mudar a chave. Né? E se tiver algo no seu coração que tem impedido de você ouvir a voz de Deus, de você viver Deus, que venha ser esta manhã onde isso venha cair por terra. Que o Espírito Santo venha com o seu poder e venha fazer uma limpeza profunda no seu coração. Amém? Vou colocar um louvor e depois eu vou orar. Amém? Gabi, eu peço que vocês meditem nesse louvor, tá bom?
Se essa palavra ela confrontou o seu coração, assim como confrontou o meu, e tem confrontado, eu vou pedir para você se colocar de pé. Vamos orar para que o Espírito Santo ele venha com o poder poderoso dele e ele faça uma limpeza em nossos corações, para que a partir de hoje nós venhamos ser uma igreja diferente, uma igreja de atos de justiças. Bem, Senhor, nós engrandecemos o Teu nome, Pai. Te louvamos, te exaltamos, te agradecemos pela Tua bondade, Pai. Senhor, nesta hora, que Teu Espírito Santo, Senhor, Ele que sonda os corações, Senhor, Ele venha sobre cada coração nesta hora, Senhor, removendo, Pai, tudo aquilo que não condiz com a Tua palavra, tirando, Pai, tudo aquilo que tem entristecido ao Senhor, Pai, removendo tudo aquilo, Senhor, que tem impedido, Senhor, de nós termos a intimidade com o Senhor, Pai, de nós buscarmos ao Senhor em cada momento, Senhor. Pai, tirando toda a mentira de Satanás, Senhor, tirando toda a influência desse mundo, Pai, Senhor, tirando todo o medo, todo o desespero, Senhor, tirando, Senhor, toda a falta humana, Pai, que nessa hora o Teu Espírito Santo venha tocar em cada coração, Senhor, e que a Tua igreja que está aqui, Senhor, reunida, Senhor, no nome de Jesus, Pai, ela venha ser uma igreja que resplandeça, Pai, uma igreja que venha fazer a diferença nesta região, Senhor, nesta nação, Pai, uma igreja que venha levar o nome de Jesus, Senhor, a palavra do Senhor que cura, que liberta. Senhor, cada coração aqui, Senhor, eu apresento diante do Senhor, Pai. Remova nesta hora, faça um coração de carne de Ezequiel 36:26, um coração obediente, um coração humilde, Senhor, um coração adorador, Pai, um coração de servo, Pai, um coração diferente, Senhor. Em nome de Jesus eu apresento cada vida, Senhor. Em nome de Jesus, amém.